Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí nesse dia 8 de abril, na sexta-feira. A gente está aqui, então, reunido para mais uma reunião semanal. É a segunda reunião semanal do mês de abril. E, conforme rotina, a gente vai ter, então, a divisão da reunião com 3 blocos, sendo que, ao final de cada bloco, a gente vai ter um intervalo de 5 minutos para envio de perguntas. Então, só passando rapidamente pela agenda, no primeiro bloco a gente vai ter a apresentação da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. Serão 3 apresentações, uma apresentação sobre previsão meteorológica, a segunda apresentação sobre a previsão hidrológica e finalizando o bloco com a operação hidráulica. No segundo bloco, a gente vai ter apresentações da Gerência da Previsão de Carga, uma apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal, além da previsão de carga para o PMO, e fechando o segundo bloco com as apresentações da Gerência de Programação Mensal, uma sobre os resultados do PMO, os principais resultados da revisão do PMO, e fechando com as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa. E, por fim, no terceiro bloco, a gente finaliza as apresentações com as apresentações das gerências de estudos de intervenções na rede e da programação diária, falando respectivamente sobre os assuntos de limites elétricos, as principais intervenções elétricas e a política operativa da última semana. Então, começando aqui, dando sequência às apresentações dessa reunião, vou chamar a primeira Beatriz para falar um pouco sobre a previsão meteorológica. Bia, a palavra está contigo. Boa tarde a todos. Obrigada, Diana, por compartilhar a apresentação aqui. Então, vamos começar a falar dessa semana. Essa semana, novamente, os maiores totais de precipitação foram observados nas bacias da região norte e nas bacias da região sul. Aqui na região norte, as pancadas de chuva permaneceram restritas no trecho final da Cascata do Tocantins, do Xingu, do Tapajós e do Madeira. No sul, o avanço de 2 frentes frias e a atuação de área de estabilidade ocasionaram chuva fraca moderada no Jacuí, no Uruguai, no Iguaçu, principalmente no final da Cascata do Iguaçu, e no Lago de Itaipu. Em relação às temperaturas permaneceram estáveis em todas as capitais brasileiras essa semana. E a geração eólica do Nordeste também permaneceu estável, em patamares observados semelhantes à semana passada. Aí, para a semana que vem vai apresentar um comportamento bem semelhante a essa semana. As pancadas de chuva permanecem no final da Cascata do Tocantins, do Xingu, do Tapajós e do Madeira. E na região sul, na segunda e terça-feira da semana que vem, uma frente fria avança pela região sul, ocasionando chuva fraca a moderada no Jacuí, no Uruguai, no Iguaçu e no Lago de Itaipu, e chuva fraca no Paranapanema. Na quarta e quinta-feira, essa frente fria avança pelo litoral do Sudeste, ocasionando uma chuva fraca, isolada no Tietê, no Grande, e chuva fraca no Paraíba do Sul. Na sexta-feira, essa frente fria avança pelo litoral da Bahia. O avanço dessa frente fria ocasiona queda na velocidade do vento nos parques da Bahia, a partir de quarta-feira que essa queda deve ser observada. Por isso que a gente pintou aqui o estado da Bahia de azul, de declínio. Nos demais estados, a geração eólica deve permanecer estável. A geração solar fotovoltaica para a semana que vem também deve permanecer estável, semelhante a essa semana. As temperaturas também seguem estáveis. O avanço dessa frente fria, depois que ela passar, a temperatura cai nas capitais do sul e do sudeste. Só que essa queda está mais para o final da semana, a partir de quinta e sexta-feira. Por isso que, em relação a essa semana, e comparando as médias, as temperaturas ainda seguem estáveis na semana que vem. Então, são esses os destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção. Devolvo a palavra para a Diana. Obrigada, Bia, pela apresentação. Então, dando continuidade aqui nas apresentações do primeiro bloco, eu chamo o Carlos para falar sobre a previsão hidrológica para a próxima semana. Fique à vontade, Carlos. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. Iniciar o compartilhamento.
Certo. Então, vou apresentar os resultados da previsão hidrológica referente ao PMO à segunda revisão do PMO de abril, iniciando com a previsão de precipitação para as próximas 2 semanas, nas bacias do Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema. Então, não percebemos grandes volumes de precipitação, tanto na bacia do Grande quanto Paranaíba. Na bacia do Paraná, a precipitação por conjunto já indica volumes acima de 5 milímetros aqui entre os dias 12 e 14, assim como na bacia do Paranapanema. Então, com relação ao acompanhamento das zenas para o subsistema sudeste, já se percebia uma redução nas condições de afluência e as previsões indicam a manutenção desse comportamento. Então, a previsão é de fechamento em 73% da MLT, sendo essa a 7ª menor do histórico de 92 anos. Para a Bacia do Grande também, a previsão indica a recessão nas afluências dessa bacia, com a previsão fechando em 65% da MLT, sendo essa, então, a 15ª menor do histórico. Na Bacia do Parnaíba também, com o mesmo comportamento de recessão, previsão de fechamento em 58% da MLT, que corresponde à 9ª menor do histórico. Na Bacia do Paranapanema, percebe-se então aqui na previsão diária um leve aumento nas vazões, provavelmente em função resposta da precipitação prevista na próxima semana, mas logo em seguida as vazões voltam a diminuir e a previsão de fechamento para o mês é de 78% da MLT, que corresponde à 36ª menor do histórico. Então, na Bacia do Paraná, também a previsão é de redução das afluências, com a previsão de fechamento de 68% da MLT, que corresponde à 10ª menor do histórico. Passando para o subsistema sul, então, nas bacias do Iguaçu e do Uruguai, percebemos grandes volumes de precipitação, olhando mais aqui para a precipitação por conjunto, aqui nos dias 12 e 13, precipitações superiores até aos 15 milímetros, enquanto nos dias 8 e 9 já se percebe precipitação acima de 10 milímetros, e no restante do horizonte precipitação não tão significativa. Então, aqui no Uruguai, a precipitação mais significativa ocorre ainda no dia 8, seguido desses mesmos dias 11 até 13 aqui, com precipitações acima de 10 milímetros. Então, para o subsistema sul, a previsão indica um aumento nas vazões, principalmente na próxima semana, onde atinge o pico, mas depois disso as afluências passam a diminuir e a previsão de fechamento para o mês no subsistema sul é de 189% da MLT, que corresponde à 6ª maior do histórico. Na Bacia do Iguaçu, então, um comportamento bastante semelhante. Na próxima semana, as condições devem melhorar um pouco. E na segunda semana prevista, elas já passam a diminuir. A previsão de fechamento é de 178% da MLT, que corresponde ao 6º maior do histórico. Na Bacia do Uruguai, um comportamento também bastante semelhante. Esse pico já das afluências aqui na próxima semana, seguida a redução. Previsão de fechamento na bacia do Rio Uruguai é de 220% da MLT, sendo essa, então, a 7ª maior do histórico. Passando para os subsistemas norte e nordeste, então, na bacia do Rio São Francisco não temos precipitação significativa em todo o horizonte, e na bacia do Rio Tocantins, alguns dias com precipitação acima de 5 milímetros. Então, para o subsistema nordeste, já constatávamos essa recessão das afluências e a tendência é a continuação desse comportamento. Previsão de fechamento do mês em 58% da MLT, que corresponde à 10ª menor do histórico. Aqui mostramos o acompanhamento dos postos do Médio São Francisco. Como podemos ver, a maioria dos postos já indicando essa recessão, seguida então aqui no período mais recente por um comportamento um pouco mais estável, enquanto as vazões aqui para Sobradinho, elas ainda apresentam esse comportamento de recessão. Seguindo então para o acompanhamento das dienas da bacia do São Francisco, semelhante ao que a gente viu para a bacia para o subsistema nordeste, a redução então nas afluências, com a previsão mensal
de fechamento em 58% da MLT, que corresponde ao 20º menor do histórico. Para o subsistema norte, também se constata essa redução nas vazões para as próximas semanas, com a previsão de fechamento em 105% da MLT, que corresponde ao 36º maior do histórico. Em Tocantins, também redução nas vazões, previsão de fechamento em 84% da MLT, que corresponde ao 31º menor do histórico. Então aqui nós mostramos a previsão hidrológica para as próximas 2 semanas para todas as bacias que compõem o SIM. Então, com previsão abaixo de 80% da MLT, vemos a maioria aqui das bacias do subsistema sudeste, a bacia do São Francisco também, com previsão entre 80% a 120% da MLT, bacias do Madeira, algumas bacias do norte, e acima de 120% as bacias do sul, bacia do Rio Tapajós e outras bacias aqui do subsistema norte. Então, com relação à previsão hidrológica mensal para abril no subsistema sudeste, vemos um desvio pequeno com relação às previsões feitas no PMO e nas 2 revisões, variando entre 75% e 73% da MLT. No subsistema nordeste, então, vemos a melhora nas condições previstas, passando de 43% da MLT no PMO até 58% já na revisão 2, correspondendo então ao 10º menor do histórico. No subsistema sul, onde se percebe o maior desvio e o desvio mais significativo, apontando a melhora então nas condições, passando de 97% do PMO para 189% de previsão de fechamento, sendo essa a 6ª maior do histórico. E para o norte, um desvio também um pouco menos significativo, diminuindo então as condições de 113% para 105% da MLT. Com relação à previsão hidrológica mensal de abril e maio, então vemos aqui pouca variação no sudeste para o mês de abril. Já para o mês de maio, as previsões ficam em torno de 58% a 123% da MLT. Para o sul, já se percebe um pouco mais de variação aqui no próprio mês de abril. E para o mês de maio, a previsão gira entre 47% e 523% da MLT. Subsistema nordeste também pouca variação no mês de abril, e para o mês de maio, a previsão variando entre 26% e 186% na MLT. No subsistema norte, a previsão já do mês de maio variando entre 182% e 145%, e a do mês de abril também com pouca variação. Com relação, então, à evolução dos armazenamentos, aqui já podemos destacar a energia armazenada aqui dos subsistemas norte e nordeste, bastante próxima aqui já do 100%, e o início da recuperação aqui do subsistema sul, chegando já a 48,7% da energia armazenada. Com relação ao armazenamento de alguns aproveitamentos específicos, temos então aqui a recuperação desses reservatórios, com Três Marias em cerca de 93% da energia, e Nova Ponte 48,7%, os 2 extremos aqui dos aproveitamentos apresentados. Com isso, então, eu encerro a minha apresentação e devolvo a palavra para você, Diana. Obrigada, Carlos, pela apresentação. Então, para finalizar esse primeiro bloco, eu chamo o Paulo Vitor para dar continuidade e falar um pouco aí sobre a operação hidráulica. Paulo, a palavra está contigo. Muito obrigado, Diana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estarei aqui com vocês nesse momento para vermos os destaques da operação hidráulica. E começando então com as nossas salas de crise de acompanhamento, coordenadas pela Ana. Essas são as salas vigentes neste momento do ano, onde temos a sala de acompanhamento do Rio Tocantins, do Rio Parnaíba, da Bacia do Rio São Francisco, a sala de crise da região sul e a de acompanhamento do Rio Paranapanema. E desde nossa última reunião, temos algumas novidades aqui para mostrar para vocês acerca da Bacia do Rio São Francisco, onde tivemos uma reunião no início dessa semana, de modo que nessa reunião tivemos aqui uma pequena simulação que vai ser mostrada em diante, e a política de defluências que temos para as principais usinas, de Três Marias e Xingó. É uma defluência mínima média diária de 600 metros cúbicos por segundo em Três Marias, defluência esta que está preconizada no informe e também através de FCRH, muito em virtude da questão de ictiofauna que estão vivenciando nesses aproveitamentos.
Para a usina de Xingó, temos a defluência mínima média diária de 800 e a máxima média mensal de 8.000. Dessa maneira, como simulação feita e apresentada como disse anteriormente, a defluência considerada foi essa média de 600 metros cúbicos por segundo, defluência essa que, por questões ambientais, deve ser praticada nesse momento, não podendo ser praticado valores menores, que possibilitariam, então, um ganho um pouco maior de armazenamento neste reservatório, objetivando o reenchimento até os 100% do volume útil do mesmo, mas, de toda forma, chegamos aqui ao final do mês de abril pela simulação, com cerca de 93,4%, um grande ganho, um grande repressionamento comparado ao início do período úmido. Já para a usina de Sobradinho, as defluências consideradas foram uma média de 1.466 em Sobradinho e 1.267 em Xingó, de modo que, ao longo já dos próximos dias, é esperado que Sobradinho atinja os 100% de volume útil, até mesmo atingiu durante alguns momentos do dia, mas considerando o fechamento isso ainda não aconteceu, e é esperado então que a partir daí se mantenha por um tempo neste 100%, aqui vislumbrado ao final desse mês. E quanto então às nossas próximas salas de crise, nossas próximas datas da Bacia do Parnaíba, devemos ter uma próxima reunião no dia 27 desse mês, no Paranapanema no dia 28, do São Francisco no próximo mês, no dia 3 de maio, da região sul já na próxima semana, no dia 13, e do Tocantins no dia 20. Também sobre essa questão de controle de cheias, destaco aqui que as usinas de Sobradinho, Itaparica e Boa Esperança estão ocupando o volume de espera e operando para controle de cheias. E também destaco que houve revisão de volume de espera para a usina de Boa Esperança, o qual os valores e também toda a notícia já foi divulgada no Sintegre, tanto para a questão dos volumes de espera diários, como também para as revisões do PMO, como podem visualizar nas respectivas áreas do Sintegre. Um outro ponto também que chama bastante interesse costuma ser as defluências de Jupiá e Porto Primavera. Aqui eu vou dar destaque principalmente nessa área do gráfico, onde podemos visualizar, principalmente a partir do mês de março e abril, valores mais elevados para as defluências dessas duas usinas. Nesse momento, muito necessário por conta da alta carga vivenciada nos subsistemas para esses dias e também muito pela questão do atendimento eletroenergético da região sul, onde era necessário maximizar a exportação de energia para o abastecimento dessa região, que se visualizava ainda numa situação uma condição hidrológica severa e baixos armazenamentos. Em virtude do aumento das afluências de episódios de precipitação, como também bem relatado pela Beatriz, e a elevação das usinas pelo Carlo, podemos então aumentar um pouco mais a geração nesse subsistema e dessa maneira reduzir então as defluências dessas usinas e, por consequência, guardar um pouco mais de recurso nas cabeceiras do Sudeste. De modo que, no início da semana, essa redução foi realizada de forma gradativa, atingindo então os 3.300 em Jupiá e Porto Primavera ficando próximo dos valores de 3.900, dependendo então dos valores da incremental entre os dois aproveitamentos. E dessa maneira, Diana, eu concluo aqui essa apresentação e retorno a palavra e fico aqui à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado a todos. Muito obrigada, Paulo Vitor. Então, agora, pessoal, a gente encerra as apresentações do primeiro bloco e faz aquela pausa padrão de 5 minutos para envio de perguntas. Até logo. Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui de volta aqui no segundo bloco de apresentações. A gente recebeu alguns questionamentos sobre a apresentação, sobre o travamento da apresentação. Verificamos aqui internamente que, aparentemente, o problema foi resolvido. Então, eu só peço que se continue tendo esse problema aí na conexão de travamento para avisar de novo via fórum mesmo, e aí a gente tenta corrigir se tiver mais alguma coisa para ser corrigida. Em relação às perguntas, a gente recebeu uma pergunta do Gabriel Oliveira, da empresa Tempo OK. Gabriel, eu vou só pedir um tempinho para você, que a gente deve responder essa pergunta nos próximos blocos, tá ok? Então, vamos seguir dando continuidade aqui nas apresentações desse segundo bloco. A primeira apresentação agora, eu vou chamar o Danilo para fazer essa apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal. Danilo, a palavra está contigo. Obrigado, Diana. Boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar minha tela. Bem, começando mais uma apresentação aqui da previsão de carga diária. Vamos começar aqui pelo subsistema Sudeste, Centro-Oeste.
Nós temos a linha em preto, a linha preta, que é o valor verificado da carga, a linha azul, que é o valor previsto, as linhas coloridas lá embaixo, que são os desvios percentuais. Então, o que nós vemos é uma semana que começou bastante conturbada, teve a entrada de frente fria, a carga caiu bem forte, os modelos não indicaram queda na carga, mas como nós tínhamos sinais de queda de temperatura, nós baixamos a previsão, mas mesmo assim a carga ainda veio mais baixa do que esperávamos. Okay? Durante o final de semana, a conturbação continuou até nos ajustarmos para o decorrer aí dos dias. No entanto, a semana veio um valor bom, um desvio bom, 2,03%, desvio médio no PDP, 3,37% desvio médio no pré-carga de 100, 73% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 54% dos desvios abaixo de 3% no pré-carga de 100. No subsistema sul, nós tivemos a entrada de frente fria na segunda-feira, a carga caiu bastante para terça-feira, enquanto nós nos ajustamos rapidamente, obtendo aí um resultado razoável, em termos de subsistema sul, né, que é um subsistema de muita variação na carga. 3,59% de desvio médio do PDP, 3,68% de desvio médio no pré-carga de 100, 43% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 47% dos desvios abaixo de 3% no pré-carga de 100. No subsistema Nordeste, nós tivemos indicativa de chuva no dia 5, no caso na terça-feira, nós baixamos a previsão, só que a carga acabou não respondendo e nós nos ajustamos aí para os dias correntes, com uma carga mais alta, apesar da chuva. Tá? Em termos de subsistema Nordeste, um ótimo resultado para o subsistema, 1,87% de desvio médio. No pré-carga de 100, nós tivemos 3% de desvio médio. No PDP, nós tivemos 79% dos desvios abaixo de 3% e 52% dos desvios abaixo de 3% no pré-carga de 100. No subsistema Norte, sem maiores sustos, a carga veio muito bem, a previsão veio muito bem ajustada, com verificado ao longo da semana. Nós tivemos aí um desvio médio de 2,08% no PDP. No pré-carga de 100, nós tivemos um desvio médio de 3,02%. 79% dos desvios abaixo de 3% no PDP, 59% dos desvios abaixo de 3% no pré-carga de 100. Para finalizar, nós tivemos uma boa semana para o SINC, né, apesar das variações da carga por conta das frentes frias, um desvio médio de 1,09% no PDP, 2% de desvio médio para o pré-carga de 100, 98% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 76% dos desvios abaixo de 3% no pré-carga de 100. É isso que eu tinha para mostrar. Agora a previsão de carga semanal. Obrigada, Danilo. Então, para dar continuidade nessa segunda apresentação da gerência da previsão de carga, eu chamo a Marcela para falar sobre a previsão de carga para o PMO. Obrigada, Diana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Pronto. Aqui a gente dá seguimento à reunião, começa a falar da carga no horizonte semanal, com base na revisão semanal que foi consolidada no dia de ontem e que a gente olha mais propriamente para a semana de 9 a 15 de abril.
Bem, antes de nós falarmos do acompanhamento da carga das previsões consolidadas para esse horizonte de previsão, a gente tem os destaques aí em relação à semana em curso. São poucos destaques, mas relacionados às temperaturas, que no sul, em Porto Alegre, elas ficaram inferiores às observadas na semana anterior. Nós tivemos um declínio das temperaturas, e elas também se comportaram um pouquinho inferior àquelas que foram consideradas na previsão de carga. Para os subsistemas Nordeste e Norte, nós trouxemos como destaque, mas é algo que vinha acontecendo nas últimas semanas, que é relacionado aos maiores totais de precipitação na costa norte do Nordeste, que é a parte ali do Rio Grande do Norte, Fortaleza, e nas 3 capitais do Norte, São Luís, Manaus e Belém. Bem, em termos de premissas que foram consideradas para a elaboração das previsões das semanas à frente, em termos econômicos, a gente continua citando os mesmos fatores mencionados na previsão do PMO e na revisão passada. A gente sabe que o comportamento da carga do CIM ele vem sendo impactado diretamente pela desaceleração dos mais diversos segmentos da economia, principalmente da indústria. Mas a gente sabe, segundo os índices, né, publicados recentemente, apesar disso, nós já observamos que o setor de serviços ele já apontou uma melhora em relação aos índices apresentados anteriormente. Agora, em março, cresceu 3 pontos. Oi, Sara. Oi, Chico, tudo bem? Tudo bem, por aí? Tem alguém com o áudio aberto. Em relação às premissas meteorológicas, como a Bia citou agora há pouco, a expectativa que nós temos para todas as regiões do país para a próxima semana é de que elas se mantenham um comportamento semelhante ao observado na semana em curso, não só em relação às temperaturas, mas também relacionado aos totais de precipitação, com alguns destaques que a gente vai ver agora à frente. Para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o destaque que nós temos é que, para Porto Alegre, assim como a gente observou que passou por um declínio de temperatura durante essa semana, a expectativa é que Porto Alegre já comece ainda a semana com temperaturas mais baixas, e no dia 11, a previsão de entrada de uma passagem de uma frente fria que acarretará declínio das temperaturas. Florianópolis e Curitiba, elas não serão tão sensíveis a essas reduções de temperatura, e só no final do horizonte de previsão, só por volta do dia 15, é que há previsão de declínio de temperatura nessas capitais e também nas capitais do Sudeste e Centro-Oeste. E o Nordeste e o Norte seguem com aquele mesmo comportamento, né? E a premissa considerada foi desses totais de precipitação mais acentuados durante o período. Bem, aqui a gente já entra para o acompanhamento, iniciando com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, relacionado às 6 semanas operativas do mês. As 2 primeiras delas já são semanas basicamente verificadas, né? A semana em curso estimada, com base em informações verificadas até quarta, mais a previsão para quinta e sexta, dado que ela finda no dia de hoje, nós não temos toda ela verificada. Mas essa expectativa, ela sinaliza para nós um desvio de menos 2,9% em relação ao que havia sido projetado para essa semana, exatamente não só pelo declínio das temperaturas, mas pela sensação, pelo maior conforto térmico que a gente já observa essa semana em relação ao que a gente vinha observando nas semanas anteriores, que as temperaturas estavam muito elevadas e a gente passava por um desconforto térmico mais acentuado. A expectativa para a próxima semana, em termos de condições meteorológicas, é de estabilidade, como eu citei anteriormente, e em função disso, e não só da consideração do feriado da próxima semana, que já vinha sendo considerado nas previsões anteriores, nós fizemos um ajuste não só na terceira semana, mas na quarta semana também, que tem o feriado do dia 21 de abril. Essas ficaram com uma variação de 2,3% em relação à previsão inicial, e nós acabamos carregando essa mesma variação para as semanas 5 e 6. Com isso, com essas 2 semanas verificadas, as 2 primeiras, e mais essa revisão no horizonte de previsão, a expectativa que nós temos de fechamento do mês hoje é de uma carga bastante ajustada à previsão inicial, com uma variação de apenas 0,2%. Passando para o subsistema sul,
A semana em curso, ela também está fechando um pouquinho abaixo daquilo que nós havíamos projetado, mas, como o Danilo ressaltou, também foi um período de temperaturas mais amenas. Foi, em parte dos dias em Porto Alegre, essa redução ela foi inferior àquela que nós esperávamos. As temperaturas se observaram em níveis mais baixos do que a gente tinha considerado quando da elaboração das previsões de carga para essa semana. A expectativa também para a próxima semana é de condições de estabilidade e em função disso, nós também, em função também do comportamento dessas 2 primeiras semanas, nós ajustamos as demais semanas do horizonte. Cabe destacar que o mês de abril é um mês de transição, né? A gente sabe que ele pode ser mais quente, né? Tendencioso a temperaturas mais elevadas, mas ele já pode também ser um mês de temperaturas mais amenas, né? Mais típicas de outono. Então, no início, a gente sabia que, a gente tinha informação, né, no horizonte do PMO de que abril se comportaria ali dentro da média, mas por ser esse período de transição, ele dá um pouco mais de incerteza na hora de consolidar as previsões. E em função do acontecido em termos das temperaturas, principalmente durante essa semana, a gente achou devido fazer esse ajuste para as semanas à frente. E em função do comportamento observado nas 2 primeiras semanas e mais os ajustes que nós fizemos para as semanas à frente, a expectativa que nós temos de fechamento da carga do mês de abril para o subsistema sul é de um valor inferior à previsão inicial em 5,6%. Bom, lembrando que para a próxima semana, como mencionei, inicialmente Porto Alegre começa com temperaturas mais baixas em função dessa passagem da frente no dia 11, Curitiba e Florianópolis não sentem nesse primeiro momento em redução de temperaturas, embora haja previsão de ocorrência de precipitação nas 3 capitais. E Curitiba e Florianópolis, elas só vão sentir esse declínio das temperaturas já no último dia da semana prevista, que é o dia 15 de abril. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso, ela está com uma variação de 1,2% para baixo em relação àquilo que nós havíamos consolidado como previsão para a segunda semana operativa do mês. Sem grandes destaques, a variação ela não é muito grande. A única coisa que a gente vem falando aí nas últimas semanas é em relação à precipitação que a gente vem observando, principalmente em Fortaleza. Tem ocorrido precipitação nas outras capitais, mas o destaque fica aí para Fortaleza. Mas em função do comportamento dessa semana e do que nós já havíamos previsto para as semanas à frente, nesse momento nós não achamos necessário fazer nenhuma variação, nenhuma revisão em relação ao que havia sido projetado para as semanas do período de 3 a 6, né, da terceira a sexta semana do mês. Em função disso, hoje, o subsistema Nordeste está fechando com um valor de 11.230 megawatts médios, né, a expectativa é essa de fechamento, que é um valor inferior em 2,6 em relação à nossa previsão original. O subsistema Norte, ele também está fechando a semana em curso com uma variação bastante pequena em relação à nossa projeção realizada na revisão passada, com desvio de apenas menos 1,4. Essa semana nós não tivemos informação, não observamos nenhuma variação por parte da carga dos consumidores livres, então o destaque aqui está realmente relacionado à ocorrência de precipitação nas 3 capitais, que é exatamente a sinalização que nós temos, né, para a próxima semana também, condições de estabilidade, e por isso nós fizemos pequeno ajuste, né, somente nas semanas 3 e 4, mantendo as previsões anteriores para as semanas 5 e 6. E com isso, a sinalização de fechamento também mostra para a gente uma variação muito pequena em relação à projeção inicial de apenas menos 1%. E aqui, para finalizar, nós temos o sistema interligado, que retrata muito bem o que nós vimos da abertura de cada um dos subsistemas. A semana em curso, fechando com um desvio de 2,6%, para baixo, muito em função do comportamento da carga do subsistema Sudeste Centro-Oeste, tá? Da sua representatividade dentro da carga do SIM, e os ajustes para as semanas à frente, eles foram
bem explicados anteriormente para cada um dos subsistemas. E com isso, a totalização da carga do SIM, né, esperada como fechamento para o mês de abril, com base nessa revisão semanal, consolidada mais recentemente, é de um valor inferior em 1,4% em relação à nossa previsão inicial. Diana, essas eram as nossas informações em termos de revisão semanal. Eu agradeço a todos e volto a palavra a você. Boa tarde. Obrigada, Marcela. Dando continuidade às apresentações aqui desse bloco, agora eu vou falar um pouco com vocês sobre os destaques da gerência de programação mensal. Antes, vou só dar um recado, a gente não recebeu nenhuma notificação mais, ninguém mais relatou que está tendo problema de acesso na reunião, mas se alguém identificar, a gente só orienta a atualizar a página que já vai resolver. Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar continuidade a essa reunião. Então, vou falar então sobre os resultados da programação mensal, né, para essa semana, começando primeiro para os resultados da revisão do PMO. Então, nessa semana, a gente atualizou a revisão 2 do PMO de abril, e os resultados aqui são especificamente da primeira semana operativa, que engloba aí próximo sábado, que é amanhã, dia 9 de abril, até a próxima sexta-feira, dia 15 de abril. Então, antes de entrar nos resultados propriamente ditos, a gente sempre costuma trazer algum ponto de destaque, caso seja aplicável para a revisão em questão. Então, nessa semana, dado que a gente teve o quarto dia útil do mês, só lembrando, né, a gente recebe os CVUs da CCE em 2 momentos do mês, né, uma vez até o dia 17 do mês para a gente usar no PMO seguinte, e tem uma revisão desses CVUs que pode ser realizada até o quarto dia útil do mês em questão. Então, o quarto dia útil do mês de abril agora caiu na quarta-feira esse CVU a gente recebeu da CCE e foram divulgados também no site da CCE, então, nessa revisão, a gente atualizou esses valores. Nesse gráfico, a gente deixa indicado para consulta, caso queiram consultar depois, essa apresentação ela fica disponível tanto no Sintecre quanto no site público do ONS. Então, fica aí para consulta esses principais destaques que tiveram maiores variações em relação ao CVU utilizado na última revisão. Nesse gráfico aqui, só uma ressalva, né, que nesse gráfico aqui as usinas AGNLs não estão contempladas, mas tem aqui esse trecho aqui adicional só para fins de informação. Então, entrando direto agora nos resultados da revisão 2 do PMO de abril, a gente tem esse diagrama onde a gente representa o CMO de cada subsistema, por patamar de carga e o CMO médio, além dos intercâmbios que atingiram o limite máximo do seu valor, justificando, então, o desacoplamento do CMO. Então, a gente observa o subsistema norte e nordeste ainda com CMO zero, devido a seus excedentes energéticos e o atingimento dos limites de intercâmbio, conforme pode ser visto aqui no próprio diagrama. O subsistema sudeste e sul continuam acoplados, e a novidade é o CMO zero no patamar de carga leve, devido aos excedentes energéticos das regiões. Então, os limites de intercâmbio aqui que atingiram o limite máximo foram o bipolo, aqui do norte para o sudeste, o FNS e o FNS magnésio. Em todos eles, dos 3 limites, atingiram o valor máximo em todos os patamares de carga, e é só a ressalva, né, que esses limites que tem o Czinho aqui indicados por conta de alguns limites que são reduzidos na primeira semana operativa por alguma intervenção na rede que afete o limite conjuntural acaba sendo mais restritivo que o estrutural. Então, o CMO médio aí do subsistema sudeste e sul ficou em cerca de R$6 por megawatt-hora. Comparando esse CMO, né, que a gente obteve nessa revisão com o obtido na revisão 1, a gente faz esse estudo, né, só lembrando que esse estudo não necessariamente sempre vão ser esses mesmos casos que a gente vai rodar, nem sempre nessa mesma ordem, mas, então, nessa semana, a ordem que a gente seguiu foi a gente tem aqui primeiro a previsão perfeita, que é o próprio resultado do DECOMP, com os níveis estimados pelo DECOMP na revisão 1, na semana passada. Em seguida, desse caso, a gente vai atualizando, então, sequencialmente, cada item indicado aqui no gráfico. Então, a gente atualiza a previsão de vazão, depois nível de partida,
depois a previsão de carga, disponibilidade das usinas hidráulicas e térmicas, restrições elétricas e hidráulicas e, por fim, todos os outros que não estão contemplados aqui nesses estudos individuais. Então, aqui a gente observa, né, que o principal motivador dessa redução do CMO da revisão 1 para a revisão 2 foi a carga, que reduziu em torno de R$ 15 por megawatt-hora, e só observando também que a atualização do nível de partida e da carga contribuiu ainda mais para essa redução. Então, obtendo esse CMO de cerca de R$ 6 por megawatt-hora de CMO médio no sul e no sudeste, a gente apresenta aqui, então, qual é a previsão do DECOMP para fins de despacho térmico para a próxima semana operativa. Lembrando que aqui é uma estimativa do DECOMP para a próxima semana, dado que a titulação, a ordem de mérito hoje não é dada pelo DECOMP mais, e sim pelo modelo DC. Então, fica esse valor aqui só para referência. E conforme pode ser visto, a gente só tem despacho térmico de inflexibilidade e restrição elétrica, totalizando aí, para o SIM, cerca de 4 gigawatts médios para a próxima semana operativa. Em relação ao comando de despacho antecipado das usinas AGNL, para a semana, agora nessa revisão 2, a gente está comandando a semana de 11 de junho até 17 de junho. Nessa tabela aqui a gente deixa indicado qual foi o benefício GNL chamado pelo DECOMP para essa semana em questão, que a gente está despachando. O benefício GNL continua abaixo, na casa dos R$ 39,00, tanto no subsistema Sudeste quanto no subsistema Nordeste. E dado que o CVU das usinas é bem mais caro que o benefício, então não há expectativa, não há comando de despacho por ordem de mérito, também não há necessidade de despacho por garantia energética, nem por razão elétrica. Em relação ao armazenamento dos subsistemas, a gente tem um gráfico aqui para cada um, né? São 4 gráficos, e todos eles a gente tem a comparação com os armazenamentos obtidos, a trajetória de armazenamentos obtidos tanto no PMO quanto na revisão 1, para fins de comparação. Então, para essa revisão, a gente iniciou o subsistema Sudeste com 64,6% da energia armazenada, e a expectativa do DECOMP é finalizar o subsistema Sudeste com 68,2%. E aqui para o segundo mês, a gente observa aqui a dispersão dos cenários para acoplamento, né, com a função de custo futuro. Aí são alguns cenários que são gerados para o mês de maio, e a gente tem aqui essa dispersão, onde o cenário o caso mais otimista, a gente terminaria com 76,6% da energia armazenada, e o cenário mais pessimista com 69%. O subsistema Sul, iniciando o estudo com 49,3%, a expectativa de finalizar o mês de abril com 70%, e a gente observa uma dispersão aqui um pouco mais significativa para o segundo mês, além de observar também a melhora significativa aí do armazenamento comparado com as últimas revisões. No subsistema Nordeste, a gente começou então o estudo com 97%, e a expectativa de finalizar o mês de abril com 97,3%. E, por fim, o subsistema Norte começando com 98,4%, finalizando o mês de abril com 95,2%. Em relação à importação de energia, só aquele lembrete, né, que a importação de energia não entra no modelo, nem no DECOMP, nem no DCEM, não entra para precificação, isso desde do PMO de janeiro de 2019, mas a gente sempre traz essa informação aqui, a título de informação, lembrando que essas informações também ficam disponíveis nos relatórios que a gente publica ao longo da sexta-feira, tanto no IPMO, sumário, relatório e nota técnica. A novidade é que, a partir dessa semana, a gente tem um novo agente comercializador, comercializando a energia importada do Uruguai, que é a BTG Pactual. Então, essa semana a gente não recebeu nenhuma oferta de importação da Argentina, mas do Uruguai a gente recebeu tanto da Enel quanto da BTG Pactual. Observando aqui os valores ofertados, eles são similares em todos os blocos, totalizando 250 de cada oferta, totalizando um montante total para a semana em questão. Em relação aos valores também, das duas ofertas são bem parecidos, e também são bem parecidos com o da semana passada, sem grandes variações. Entrando agora nas intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, lembrando que é do dia 9 até o dia 15 de abril, a gente traz, então, algumas intervenções, só fazendo aquela ressalva do nosso critério de relevância. Então, a gente traz aqui para essa reunião intervenções que sejam em unidade geradora de usinas, tanto termoelétrica quanto usina hidrelétrica,
de usinas de grande porte ou alguma unidade geradora que altere limite sistêmico. Então, começando aqui pelo subsistema Sudeste, um destaque para a usina termoelétrica de Norte Fluminense, onde a gente tem manutenção preventiva para as unidades geradoras 2 e 4, nos períodos de as duas unidades geradoras de 9 de abril até dia 22 de abril. Para a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, a gente tem uma manutenção prevista das unidades geradoras 1 até a unidade geradora 8, para a inspeção subaquática com televisionamento, que está programada para ocorrer no dia 9 de abril. E no dia 10, a gente tem teste de recomposição programado para as usinas de Furnas, Mascarenhas de Moraes e Jupiá. Ainda no subsistema Sudeste, para a usina termoelétrica de Termorrio, tem a previsão de manutenção para as unidades geradoras 32 e 38 no período de 10 a 14 de abril. Unidade geradora 1 de Cuiabá, manutenção preventiva de 11 a 17. Unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Itaipu, do setor de 60 Hz, uma manutenção preventiva ENEA mensal programada para os dias 10 e 11 de abril. A unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Nova Ponte, uma manutenção programada para o dia 12. Ainda para o dia 12 também a unidade geradora 13 da usina hidrelétrica de Porto Primavera. E a usina hidrelétrica de Ibitinga tem previsão de pré-teste de recomposição, que está programado para o dia 14 de abril. No subsistema Sul, a gente tem destaque para a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Barra Grande, para a modernização dos reguladores de tensão e velocidade nas unidades geradoras, e está programado para o dia 9 de abril até 25 de maio, essa daí um pouquinho mais longa que as demais. Na usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, a previsão de pré-teste de recomposição também, para o dia 9 de abril. E finalizando o subsistema Sul, a usina termoelétrica Jorge Lacerda da B, a unidade geradora 6, uma manutenção programada do dia 11 até o dia 13 de abril. Para o subsistema Nordeste, a gente não tem intervenções relevantes para esse período. E finalizando aqui, o subsistema Norte, com manutenções na unidade geradora 1 da usina termoelétrica de Porto Itaqui, de 9 até 13 de abril. A usina hidrelétrica de Geral, com manutenção para o dia 10 de abril, das unidades geradoras 1 até o 28, e finalizando aí com a usina termoelétrica de Maranhão 3, as unidades geradoras 51 e 52, nos dias 11 e 12 de abril. Agora, só umas informações adicionais, mais algum lembrete, né, que a gente tem falado sobre esse calendário antecipado por conta dos próximos feriados que vão ocorrer nas próximas semanas. A gente já avisou no PMO de abril, na semana passada na reunião semanal também, mas aí sempre bom ressaltar, dado que a gente tem essa antecipação. Então, hoje a gente está divulgando os resultados da revisão 2 do PMO de abril, e na semana que vem a gente tem feriado na sexta-feira, dia 15 de abril. Dado esse feriado, nós vamos antecipar, então, a reunião semanal e a divulgação dos resultados para o dia 14 de abril. Na semana seguinte, a gente vai estar elaborando a revisão 4 do PMO de abril, onde a gente vai antecipar, dado que o feriado é na quinta-feira, e na sexta-feira a gente vai emendar, então a gente vai antecipar então, a reunião para quarta-feira, dia 20, e tanto a reunião quanto a divulgação dos resultados para quarta-feira. Então, como a gente está antecipando os resultados, a gente também vai antecipar a abertura do sistema do WebPMO, que a gente recebe os dados para as revisões. Então, a revisão 3, a gente vai abrir o estudo no dia 12, na terça-feira, com um prazo de envio até as 11 horas do dia 13, na quarta. E na semana da revisão 4, a gente vai antecipar mais um dia, abrindo o estudo dia 18 de abril, e com prazo de envio até às 11 horas do dia 19, na terça-feira. E também por conta de antecipação, por conta de feriado, a reunião da análise de manutenções em unidades geradoras para o mês de maio também foi antecipada. A reunião vai ser na quarta-feira, dia 20 de abril, teve antecipação, por conta do feriado. Só uma ressalva aqui, que o prazo de recebimento de dados está para o dia 15 de abril, dia 15 de abril é feriado. A gente está mantendo esse prazo no dia 15, que esse prazo ele foi divulgado já no ano passado na nossa agenda, então, dado que já está programado há muito tempo, a gente está mantendo o prazo de recebimento dia 15, mesmo sendo feriado,
a gente só solicita aí para quem puder antecipar o envio de dados para o dia 14, para a gente já iniciar a análise das intervenções com uma certa antecedência, aí seria perfeito. Em relação à apresentação aqui da previsão daqui da gerência de programação mensal, era isso que eu tinha. A gente finaliza, então, esse segundo bloco com as apresentações da gerência de previsão de carga, aqui com as apresentações da gerência de programação mensal, e encerra aqui esse segundo bloco. A gente faz aquela pausa para dar uma olhada nas perguntas, é o tempo para vocês enviarem as perguntas também, e a gente volta depois para o último bloco de apresentações. Até logo. Boa tarde, pessoal. Estamos agora, então, no terceiro bloco de apresentações. A gente fez a pausa para o envio de perguntas. A gente vai responder agora a pergunta que o Gabriel Oliveira, da empresa Tempoquê, enviou no primeiro bloco. Então, o que o Gabriel enviou foi o seguinte: boa tarde, prezados. Gostaria de tirar uma dúvida sobre a metodologia do SMAP ONS. Nos arquivos de inicialização, temos valores de EBIN, SUPIN e TWIN para a inicialização dos reservatórios R-Solo, R-Sub e R-Sup. Todavia, não é informado no manual de metodologia as equações para a inicialização dessas variáveis, apenas para atualização já no processo iterativo com a precipitação, que são as equações 7, 8 e 9 do manual. Para o cálculo do R-Solo, é possível chegar ao valor inicial disponibilizado no arquivo execução.txt usando a fórmula R-Solo é igual a TWIN dividido por STR, que é o teor de umidade inicial dividido pela capacidade de saturação do solo. Gostaria de saber quais são as equações usadas para a inicialização do R-Sub e R-Sup. Agradeço pelo espaço para esclarecimentos. Então, para ajudar na resposta dessa pergunta, eu chamo o Carlos. Carlos, pode me ajudar, por favor? Obrigado pela pergunta, Gabriel. Então, vou compartilhar aqui a tela para ver se ajuda na explicação. Certo, então para a obtenção do R-Sup, Gabriel, a gente tem aqui a equação 15. Nessa equação, a gente acaba considerando que tudo está acontecendo no R-Sup, ou seja, o H1 é a parcela do R-Sup menos o extravasamento pelas margens é menor que o H1, o extravasamento pelas margens é igual a zero. Então, nesse caso, o ED acaba sendo a inicialização supim. Então, manipulando essa equação, você acaba conseguindo calcular o R-Sup no instante t menos 1. Aí, só lembrando de corrigir as unidades para utilização das equações. Então, para o R-Sub, de maneira semelhante, a equação 18 pode ser utilizada. No caso, o EB seria o EBIN. E manipulando essa equação, você acaba conseguindo também o valor de R-Sub no instante t menos 1. Então, é basicamente isso. E agradeço, então, pela pergunta. Devolvo a palavra para você, Diana. Obrigada, Carlos. Só um recado adicional antes da gente dar prosseguimento aqui com as apresentações. A gente recebeu uma solicitação aqui dizendo, né, que a imagem está com a qualidade um pouco ruim. O que a gente recebeu aqui de retorno é que para melhorar a qualidade tem na tela onde tenha disponível o vídeo, né, tem uma engrenagem onde tem a qualidade da imagem. Então, depois de atualizar a tela, pode ser que a qualidade tenha reduzido um pouco. Então, se puder fazer esse teste, essa solicitação foi feita pelo Ferrari, se puder fazer esse teste aí, se não der certo, peço para você retornar, que aí a gente tenta resolver mais uma vez. Então, vamos dar continuidade aqui, agora finalizando, o último bloco de apresentações. Na primeira apresentação, então, vai ser sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas, e eu chamo o Francisco Carlos para fazer a apresentação para nós. Francisco, a palavra está contigo. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui as principais intervenções dessa próxima semana operativa. Só não está, Chico, licença, só não está aparecendo em tela em modo de apresentação, ainda está com aquela tela anterior. Foi? Não está em modo de apresentação ainda não.
Foi? Agora foi. Tá. Boa tarde, Diana, boa tarde a todos. A primeira intervenção aqui é uma linha de 500 kV, Sol do Sertão, Bom Jesus da Lapa 2. Essa intervenção, ela iniciou no dia 30 de março, né, e termina no dia 21 de abril. É uma intervenção para a instalação do sistema OPLAT na ICE Sol do Sertão. Para que o sistema suporte perdas simples e duplas, né, na etapa de programação e em tempo real tem que ser obedecido essa restrição do FNES menor ou igual a 4.200 MW e o FNS menor ou igual a 3.600. Além dessas restrições, faz-se necessário reduzir 150 MW os limites de FNES e FNS mais FNES para perda do bipolo Xingu ou da perda dupla Tucuri-Xingu, bem como reduzir 150 MW dos limites de FNS para perda do bipolo de Madeira ou de Biúna, ou corte de 4 máquinas em Itaipu. Dando continuidade, para o sábado, tem uma intervenção da linha de 500 kV Miracema Gilbués 2, é uma intervenção para troca da fase reserva do reator de Miracema. As consequências para que as interligações norte-sudeste e sudeste-nordeste apresentem desempenho estável na ocorrência de contingências externas, adotar as seguintes restrições: reduzir 100 MW no limite de FNS e 150 MW nos limites de FNES, bem como reduzir 250 MW nos limites de FNS para perda do bipolo do Madeira ou do bipolo de Biúna, bem como corte de máquinas em Itaipu. Pode passar, por gentileza. Para o domingo, no período das 9 às 17, tem uma intervenção na linha de 500 kV, Janaúba 3, Presidente Juscelino. É uma intervenção para manutenção corretiva para a instalação de esferas de sinalização. Nesse caso, em particular, considerando a simultaneidade com o desligamento da linha Bom Jesus da Lapa 2, Sol do Sertão, e a indisponibilidade de 2 máquinas de Serra da Mesa, deverão ser atendidas as seguintes restrições: FNES menor que 4.100, FNS menor que 3.200 e o R seco menor que 8.300. Nesse caso, a Serra da Mesa vai estar com uma máquina, né? Pode passar, por gentileza. Essa intervenção ainda continua as seguintes restrições: reduzir 150 MW no limite de FNS, 150 MW nos limites de FNES, reduzir 250 MW nos limites de FNS mais FNES para perda dupla Tucuruí e Xingu, e reduzir 250 MW nos limites de FNS para algum desses eventos: perda de bipolo do Madeira, o corte de máquinas de Itaipu pelas lógicas 14 e 15, ou perda de um dos bipolos Foz e Biúna. Pode passar. Para sexta-feira, das 7h30 às 17 horas do dia 15/4, uma intervenção na barra B1 de 500 kV da SE Igaporã 3. O motivo é para ajuste e comissionamento da chave seccionadora do futuro B e da SE Quina, para que o sistema suporte dinamicamente contingências simples ou com falha de disjuntor na SE Igaporã 3, deverão ser atendidas as seguintes restrições: FNES menor que 4.500, FNS menor que 3.800 e R seco menor que 9.000. Pode passar, por gentileza. Para o sábado e domingo, uma intervenção na barra 1 de 500 kV da UHE Itaipu 50 Hz, do lado paraguaio, né? É uma intervenção para manutenção preventiva bianual. As consequências: visando garantir a segurança de atendimento ao sistema do Paraguai frente a contingências, o elo de corrente contínua vai ter que ser limitado a 1.300 MW. Pode passar, por gentileza. Para o sábado, né, amanhã, no período das 7 às 17, tem uma intervenção em Bariri, na barra 1 de 138 kV, para desmontagem do disjuntor TC e chave seccionadora. Para que não ocorra sobrecarga em regime, né, essa restrição do somatório de Bariri, Barra Bonita e Bitinga tem que ser maior ou igual a 170 MW. Pode passar, por gentileza. E já na sexta-feira, no dia 15/4, né, também dando continuidade às obras lá de Bariri, é uma obra para substituição do B de Bitinga, Bariri Circuito 2,
Essa obra é para possibilitar a operação de Bariri com as duas barras interligadas, né? Durante essa intervenção, para que não ocorra sobrecarga em regime, adotar a mesma restrição anteriormente, na Bariri, Barra Bonita e Bitinga, somatório maior ou igual a 170 megawatts. Pode passar, por gentileza. Para o domingo, tem uma intervenção da Ibiúna Bateias. Essa intervenção, parte dela aconteceu no dia 3, ela foi interrompida, e agora ela será concluída no dia 10, no período das 7 às 17. É uma intervenção para bastante serviço, entre eles aí para inspeção e limpeza de isoladores, das colunas de suporte e dos flanges dos isoladores. O sistema suporte pelas simples e duplas, tanto no 765 quanto na interligação sul-sudeste. O recebimento pela região sul deverá ser inferior a 7.500 megawatts. Pode passar, por gentileza. Diariamente, nos dias 2 e 3, vai ser repetida, né, essa intervenção. Foz do Iguaçu e Ivaiporã, circuito 3, e para o sistema suporte pelos dois circuitos remanescentes, né, entre Foz e Ivaiporã, se o FNS for menor que 1.800, a geração de Itaipu 60 Hz deverá ser menor que 4.900. Se o FNS for explorado um pouquinho mais, né, até 3.000, a geração de Itaipu 60 Hz tem que ser menor ou igual a 3.900. Pode passar, por gentileza. Teve início hoje, nas 7h30 do dia 8, e vai ser concluída às 17 horas do dia 14/4, a próxima quinta-feira, uma intervenção na linha Campos-Macaé Circuito 1, é uma intervenção para substituição da teleproteção da linha de transmissão. O sistema suporte dinamicamente a perda dupla Adrianópolis-Macaé e Macaé-Venda das Pedras deverão ser atendidas essas duas restrições. Norte Fluminense mais Termo-Macaé vai ser menor que 1.500 e a geração de GNA1 menor que 900 megawatts. Muito simples de ser atendidas, devido ao cenário eletroenergético atual. Pode passar. Agora tem uma intervenção iniciando no dia 12 e terminando no dia 14, da barra 1 de 138 kV da SE Nova Iguaçu. Para o seccionamento dessa barra e para a conexão dos novos equipamentos da junção de barras. Essa atividade está associada com a integração do segundo e terceiro transformadores de Nova Iguaçu. As consequências: para mitigar as consequências da perda remanescente da subestação de Nova Iguaçu, deverão ser atendidas as seguintes restrições nos períodos de carga média e pesada. Somatório da geração de Nilo Peçanha, Fontes Nova, Pereira Passo, Funil e Suropédica, maior que 300 megawatts, bem como a geração de Temorrio deverá ser superior a 150 megawatts. Pode passar. E dando continuidade, também aí muda a barra para a barra B1 de 138 kV da SE Nova Iguaçu, no período das 6 horas do dia 15 às 17 horas do dia 17. Agora já é o seccionamento da barra B1 e conexão dos novos equipamentos de junção de barras. Para mitigar as consequências da perda da barra remanescente, deverão ser atendidas as seguintes restrições: Nilo Peçanha mais Fontes Novas, mais Pereira Passo, mais Funil, mais Seropédica, maior ou igual a 300, e geração de Temorrio, maior ou igual a 150 megawatts. Pode passar. Era isso da minha parte. Obrigado. Obrigada, Chico, pela apresentação. Agora a gente finaliza a última apresentação dessa reunião semanal com o João Paulo falando sobre a política operativa pela gerência de programação diária. João, a palavra está contigo. Ok, obrigado, Diana. Boa tarde, pessoal. Vamos falar agora sobre a política operativa, né, da semana do dia 2 de abril até o dia 8, abordando aí o acompanhamento do DCEM na programação diária. Antes de iniciar, gostaria de destacar que foram identificadas, né, 4 inconsistências no DEC do modelo DCEM. Bom, iniciando pela primeira, né, a UTE Termonorte 2 teve sua oferta de geração aprovada pela Portaria Normativa 17, cuja vigência do contrato da usina é válida até o dia 31/3, né, de março de 2022. Dessa forma, a usina estava impedida de gerar no modelo DCEM até esta data. No entanto, nos DECs dos dias 26/3 a 1/4, foi considerada equivocadamente a restrição que impede a geração dessa usina no dia 1º de abril.
No dia 30 de março, houve alteração de cadastro do agente operador das UTE Jorge Lacerda A, B e C. Desta forma, foi considerado equivocadamente no DEC do dia 1º de abril a disponibilidade zerada dessas usinas. Terceira, na ortoga, número 1815 de 2020, da UHE Belo Monte, prevê que a taxa de variação da defluência, né, horário do reservatório do rio Xingu, na UHE Pimental, em condição normal, não deve ser superior a 100 metros cúbicos por segundo por hora, no período diurno, das 6 às 18, bem como no período noturno, das 18 às 6 da manhã do dia seguinte, não são permitidos incrementos de vazão no trecho de vazão reduzida, né, TVR. No DEC do modelo D100, essa restrição estava com os períodos de vigência equivocados, sendo representados, respectivamente, das 6h30 às 18 e de 18h30 às 6h30 do dia subsequente. A partir do DEC do dia 2 de abril, o horário de vigência da restrição foi corrigido. Por fim, aqui, né, a última inconsistência, as restrições hidráulicas, né, da UHE Porto Primavera e UHE Jupiá, cadastrada, respectivamente, no sistema FSAR, nos números 2.654 e 2.649, estabelece que, para a UHE Porto Primavera, a defluência mínima de 2.900, né, metros cúbicos por segundo, e para vazões de efluentes inferiores a 3.900 metros cúbicos por segundo, a taxa de variação de redução de 100 metros cúbicos por segundo por dia. Para a UHE Jupiá, defluência mínima de 2.300 metros cúbicos por segundo, e para vazões de efluentes inferiores a 4.000 metros cúbicos por segundo, a taxa de variação de redução deverá ser de 100 metros cúbicos por segundo por dia. No DEC do dia 1º de abril, foi considerada indevidamente uma restrição de defluência mínima, né, de 3.900 metros cúbicos por segundo para o HE Porto Primavera, procurando representar a restrição de taxa de variação diária mencionada. No entanto, dado que ainda não é possível representar restrições de taxa de variação diária no modelo D100, e, no intuito de dar o mesmo tratamento para todas as restrições hidráulicas, essa restrição foi retirada do DEC no dia 2 de abril, e para a UHE Jupiá houve o intuito de dar o mesmo tratamento, né, dado para a UHE Porto Primavera. Entretanto, não houve alteração da restrição, né, de defluência mínima devido a uma falha na montagem do DEC. Agora, vamos iniciar aqui, começando com os resultados da geração térmica, DECOMP versus modelo D100. Aqui é possível verificar que o despacho de geração térmica pelo D100, de maneira geral, foi inferior ao do DECOMP, né, ao longo de toda a semana operativa. Um ponto de destaque é que as principais diferenças são devidas às redeclarações de inflexibilidade, né, que ocorreram no subsistema Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Com relação aos resultados D100 e PDP, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, né, os desvios de geração hidráulica devem ser os ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa, com o objetivo de maximização, né, do intercâmbio de energia para o Sul, conforme a atualização do CMSE, assim como aos ajustes de unit commitment hidráulico e fechamento do balanço do SIM. Os desvios de geração térmica são devidos à realização, né, do despacho por garantia energética. No subsistema Sul, os desvios de geração hidráulica devem ser os ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da polícia operativa, né, para o controle do armazenamento hidrelétrico das usinas do subsistema Sul, conforme a autorização do CMSE, e também o fechamento do balanço, né, do SIM. As declarações de inflexibilidade pelos agentes configuram as principais diferenças entre PDP e D100 em relação ao despacho térmico. No subsistema Nordeste, né, os desvios entre PDP e D100 devem-se aos ajustes na geração de aproveitamentos hidrelétricos da bacia do Rio São Francisco, com o objetivo de manter a restrição de defluência e nível operativo adequado à operação da UHE Xingó, associada à política operativa no controle dos fluxos da região Nordeste. E com relação à geração térmica, as declarações de inflexibilidade das usinas também são responsáveis aí pelos desvios nos resultados. No subsistema Norte, as principais diferenças com relação à geração hidráulica, né, foram devidas aos ajustes de geração, em atendimento aos limites de transmissão, ajuste de unit commit hidráulica e também fechamento do balanço. Com relação à geração térmica, não ocorreram diferenças significativas aí entre DC e PDP. Bom, para essa semana operativa, né, não houve importação internacional.
E agora, essa imagem, ela ilustra o balanço médio semanal da programação, né? Então, aqui a gente destaca a carga média, né, do SIM, que foi de 70,9 gigawatt, uma queda de aproximadamente 1 gigawatt médio em relação à semana anterior. O subsistema Sul continua com perfil importador, de aproximadamente 3,5 gigawatt médio. No entanto, houve uma queda na importação de aproximadamente de 1,5, né, gigawatt médio em relação à semana anterior. A exportação dos bipolos do Madeira, que ficou em torno de 4,6 gigawatt médio, né, e os bipolos do Xingu, que ficaram quase maximizados aí, em torno de 7,3 gigawatt médio. Não houve alterações significativas na geração eólica da região Nordeste em relação à semana anterior, que para essa semana operativa tem um valor médio de 6,6 gigawatt. Também não houve alteração significativa na geração da UHE Itaipu, sendo o valor médio programado da ordem de 6 gigawatt, e como mencionado anteriormente, sem importação internacional. Vamos exibir agora um conjunto de gráficos, né, que mostra médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana operativa. Pode-se observar, né, que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste continua com importação líquida em todos os patamares de carga, o recebimento continua com uma participação relevante no subsistema, mas a principal responsável pela modulação para atendimento à carga foi a geração hidráulica. Já no subsistema Sul, houve importação líquida, né, em todos os patamares, apresentando uma elevada geração hidráulica nos períodos de carga média e pesada para o fechamento do balanço. Nessa semana operativa, no subsistema Nordeste, foi verificado um perfil exportador de energia durante a semana, né, em função da geração hidráulica elevada e da geração eólica. O Norte foi exportador de energia em todos os patamares, destaque para a elevada geração hidráulica, que, em função da sazonalidade desse recurso, né, foi a principal responsável ali pela exportação de energia desse subsistema. Essa tabela, ela apresenta a geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Nessa semana, tivemos um total de 4,4 gigawatt médio de geração térmica, destaque para o despacho por inflexibilidade, representando aproximadamente 41% do total. Na sequência, despacho por ordem de mérito, representando também 41%, e em seguida, aí, garantia energética, que corresponde a 18% da geração térmica total. Agora são apresentados gráficos com a comparação dos valores de CMO dos modelos D100 e DECOMP no subsistema Sul e Sudeste, de maneira geral, os valores de CMO do D100 acompanhados dos valores de CMO do DECOMP. Aqui destacam-se os valores de CMO reduzidos no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, no patamar de carga leve do dia 3/4, domingo, né, devido ao maior detalhamento da rede da carga no modelo D100. Também destaca-se os valores de CMO mais elevados no subsistema Sul, do dia 8 de abril, devido à inequação que limita o fluxo nos transformadores da subestação Londrina, conforme a SGI 17.43322. Nos subsistemas Nordeste e Norte, os CMOs D100 acompanham os valores do DECOMP. Os CMOs nulos ocorrem como consequência de maior disponibilidade de recurso energético nesses subsistemas. Observa-se uma elevação de CMOs no Nordeste a partir do dia 6 de abril e no Norte a partir do dia 8, né, de abril, devido à limitação dos fluxos de intercâmbio para escoamento de energia da região Norte, com destaque para a LT de 500 kV e Itacaiunas Colinas. Seguir apresentado o CMO por barra, né, durante uma meia hora. Nessa representação, apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas. Aqui observam-se CMOs reduzidos no subsistema Norte e Nordeste, em função da limitação do fluxo FNES mais FNS e do limite térmico da LT de 500 kV Itacaiunas Colinas. Os valores mais elevados estão presentes, né, nas regiões Sul e Sudeste, como consequência da inequação que limita o fluxo na transformação de 525 para 230 kV da subestação de Londrina, conforme a SGI 17.43322. Bom, vamos analisar os resultados do CMO por barra agora, né, por subsistema e também por patamar. De forma a dispor estaticamente todos os valores CMO por barra, utilizamos os gráficos de caixa ou box plots.
Um box plot é um gráfico que fornece uma indicação de como os valores são distribuídos. Ele apresenta um sumário de distribuição dos dados, né, considerando 5 estatísticas: mínimo, primeiro quartil Q1, mediana, terceiro quartil Q3 e máximo, conforme apresentado nessa figura. Adicionalmente, também são expostos outliers, né, tanto do lado inferior quanto superior. Iniciando com o subsistema Sudeste, os valores CMO não apresentam dispersão de resultados. Os outliers superiores e inferiores entre 9h30 e 11 horas ocorrem devido à inequação que limita o fluxo nos transformadores da subestação Londrina, conforme o SGI 1743322. Os outliers superiores ao longo do dia são decorrentes do limite térmico da LT de 500 kV Itacaí-nas-Colinas. Já os outliers inferiores ao longo de todo o dia, né, ocorrem devido à influência do fluxo de Paraná-Pimenta Bueno, aos efeitos diferenciados da limitação do fluxo FNES mais FNS e a limitação da geração da UHS Carvalho em 48 MW, conforme a SGI 1388222. No subsistema Sul, os valores CMO não apresentam dispersão significativa de resultados. Os outliers superiores e inferiores entre 9h30 e 11 horas ocorre devido à inequação que limita o fluxo, né, nos transformadores de 525 para 230 kV da subestação de Londrina, conforme o SGI 1744322. No subsistema Nordeste, os valores CMO também não apresentam dispersão dos resultados. Os outliers superiores, em torno de R$ 40 por megawatt-hora, entre 5 horas e 17 horas, são devidos aos ligamentos da LT 230 kV, né, KET 123 e Gaporã 2, conforme a SGI 1481622. Os outliers superiores em torno de R$ 40 por megawatt-hora entre 22h30 e 24 horas são devidos ao desligamento do transformador de 230 para 13.8 kV, Olindina, conforme SGI 1757022. Os outliers superiores e inferiores observados a partir de 10 horas são devidos aos efeitos diferenciados da limitação do fluxo FNES mais FNS. Os outliers inferiores também são influenciados pelos limites térmicos da LT 500 kV e Itacaí-nas-Colinas. Por fim, para o subsistema Norte, os valores CMO apresentam, né, dispersão de resultados. Os outliers superiores entre 0 e 9h30 são devido aos efeitos da diferenciação da limitação do fluxo FNES mais FNS. Os outliers superiores a partir das 10 horas são decorrentes, né, do limite térmico da LT de 500 kV que está caindo nas colinas. Aqui começa agora um conjunto de gráficos que apresenta o balanço energético por subsistema para os últimos 12 meses. Começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, foi verificado nos últimos meses uma recuperação da geração hidráulica que se manteve estável para a preservação do nível dos reservatórios, mantendo o perfil de importador de energia. Adicionalmente, verifica-se uma redução gradual da geração térmica nos últimos meses, quando comparado ao período de agosto até novembro de 2021. Com relação ao subsistema Sul, houve uma elevação da geração hidráulica a partir de junho ao início de novembro de 2021, com redução pontual no início de setembro. Com isso, esse subsistema foi exportador de energia em algumas semanas, consequência da recuperação da sua condição hidrológica no período de março a maio de 2021. Nos últimos meses, verificou-se uma redução nas vazões das bacias do subsistema, resultando em menor geração hidráulica. Assim, o subsistema Sul manteve seu perfil importador. No entanto, nessas últimas semanas, houve um aumento nas vazões das bacias desses subsistemas, possibilitando a elevação da geração hidráulica. No subsistema Nordeste, verificou-se, né, desde maio de 2021, um aumento da geração eólica e um aumento gradativo da geração térmica, fazendo com que esse subsistema apresentasse perfil exportador, contribuindo para o fechamento do balanço do SIM. Entretanto, tem sido observado uma redução, né, gradual da geração eólica a partir do mês de outubro de 2021. Adicionalmente, verifica-se também a redução da geração térmica, tanto em função da restrição do despacho por garantia energética e do aumento do despacho
das usinas hidráulicas, que, por sua vez, ocorreu devido ao aumento das vazões efluentes, fazendo com que o subsistema ficasse portador de energia nas últimas semanas. Finalizando com o subsistema norte, né, que apresenta uma geração hidráulica reduzida no período de junho a novembro de 21, sendo reflexo aí da sazonalidade hídrica da região. Nos últimos meses, observa-se um aumento da geração hidráulica em função das afluências mais elevadas na região, e aliada aí à geração hidráulica mais elevada, destaca-se que a partir de dezembro houve uma redução da geração térmica, conforme o despacho reduzido, né? Despacho térmico reduzido por garantia energética. Finaliza a apresentação, agradeço a atenção de todos e volto a palavra para você, Diana. Obrigada, João, pela última apresentação da reunião. Então, agora a gente vai fazer a última pausa e 5 minutos de praxe, né? Daqui a pouco a gente está de volta. Até já, pessoal. Boa tarde, pessoal. Então, a gente finaliza aqui a reunião. A gente não recebeu nesse último bloco nenhuma pergunta adicional. Então, esse bloco agora é só para encerramento. Então, eu agradeço aí a participação de todos. E encerro essa reunião só com o lembrete de que as próximas reuniões não serão na sexta-feira. Próxima reunião semanal será no dia 14, na quinta, e a seguinte será no dia 20 de abril, na quarta-feira, por conta da antecipação de divulgação dos resultados devido aos feriados nacionais. Então é isso, desejo um bom final de semana para todo mundo, e na próxima semana a gente se vê novamente. Obrigada e se cuidem.